Tá. Vamos acompanhar o que disseram Pepa, o técnico do Cruzeiro. Está entusiasmando o torcedor do Cruzeiro, e o Rafael Prats. Rafael Prats, mais um pouco, mais 2 boas atuações. Ele vai pedir Pepa na seleção brasileira. Impressionante o que ele está fazendo, Abel. Pelo grupo que ele tem, pelo elenco que ele tem e como a velocidade do time também. É um time rápido para jogar. Bom, deixa o pessoal falar aí. Ele vai falar e o Renato Portaluppi também. Vamos acompanhar. Nós não viemos aqui para passar tempo para levar o jogo para casa. Não, nós queríamos muito ganhar o jogo, fizemos por isso, tivemos oportunidades para isso, não conseguimos. Quando eu falo que o jogo está em aberto, aí você vai falar assim, qual a esperança que o torcedor do Grêmio tem? O torcedor do Grêmio tem esperança no nosso grupo. Simplesmente isso. Não tem gol qualificado, o jogo foi 1-1, tem mais 90 minutos, e em 90 minutos tudo pode acontecer. Esse mesmo time aqui, nós jogamos contra o Cruzeiro lá pelo Campeonato Brasileiro, o jogo foi duríssimo. Foi 1-0, um gol espírito que o Cruzeiro achou. Por que a gente não pode chegar lá e fazer gol também? Então, nós não somos obrigados a ganhar o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, para passar de fato, tem que ganhar pelo Grêmio. Se ele não ganhar e a gente não ganhar, tem pênaltis. Então, tem 90 minutos. Eu já vi muita coisa acontecer em futebol. Agora, você está falando que o Cruzeiro vai passar pela gente, pelas tuas palavras aí. Pelas tuas palavras aí, faça suas apostas. Façam suas apostas. Não, vamos devagar. O Renato mandou o recado. Vamos devagar. Para a galera que estava na entrevista coletiva. Sim. E, coincidentemente, a câmera fechou em você. Não, mas eu não vou fazer aposta nenhuma. Faça a sua aposta. É daqui a 2 semanas o jogo, Abel. Não, mas peraí, você 2 acaba... semanas, tudo muda, ainda mais no futebol brasileiro. Você sempre com análises ricas e bem embasadas. Clubismo técnico. Não, você acompanha muito bem os jogos. Não só de Série A, de Série B, de Série C, e você tem acompanhado o Cruzeiro. Sim. Você elogiou e elogiou com razão o Pepa. Sim. Então dê o seu palpite já para esse confronto. Semana que vem. Quem passa? Não. Calma, Abel, você tá meio ansioso. Tá bom de dar palpite. Eu acho que é a cadeira, né, prof? Não, é o seguinte, porque o jogo é daqui a 15 dias, prof. Tá, não é nem semana que vem. 15 dias a parte, posso falar sobre o jogo de ontem. Dar esse palpite. O jogo de ontem, o empate ficou bom pro Grêmio. O Gabriel Grando fez boas defesas no gol do Grêmio. A velocidade do Cruzeiro para jogar é uma velocidade acima do Grêmio, para conseguir desenvolver as ações, para chegar ao campo de ataque, para atacar o Grêmio como o Cruzeiro atacou. Bruno Rodrigues fez um belo gol. E o Soares tirou um gol da cartola em um momento que o jogo estava complicado para o Grêmio. O Cruzeiro estava realmente ganhando a partida. Se entra essa também, hein? Não, impressionante. No primeiro tempo. E um time que tem um jogador como o Soares, fazendo o que ele fez ontem, que tem outros bons jogadores como o Grêmio tem, claro que a disputa está aberta. O Renato falou ontem uma obviedade. O time dele jogou menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou mais próximo da vitória, pelo que apresentou em grande parte do jogo. Mas depois do gol que o Soares fez, está 1-1, claro que está aberto o confronto, isso é óbvio. Agora, o que chama a atenção é o Cruzeiro que em pouco tempo com o Pepa, a gente olha para o time e vê, primeiro, uma cara de time. Segundo, coletivamente é um bom trabalho. E terceiro, muitos jogadores que o Cruzeiro tem, talvez com outro técnico, não estivessem jogando que jogam com o Pepa. Por exemplo. É um exemplo? Por exemplo. Que está jogando o Marlon na lateral esquerda é uma enormidade. Mais uma ótima atuação dele ontem. O William também, recuperando seu melhor futebol. Luciano Castan. Luciano Castan muito bem ontem. O Alisson, jogando mais avançado, circulando, jogou muito bem ontem. Agora, eu tô aliviado, viu, Abel? Por quê? Aliviado? Aliviado? Atenção, por que Donante está aliviado? Ainda bem que o Renato avisou pra gente que se empatar vai decidir nos pênaltis. Mas isso é importante avisar. Peraí, isso gente. eu acho importante Peraí, gente. É muito clichê. É? É muito clichê, tem que falar de futebol. Estamos em 2023, a gente tem que ficar debatendo aqui as declarações do Renato Gaúcho, toda a coletiva é a mesma coisa. O time dele foi dominado ontem. Em vários momentos no jogo, era Soares contra o Cruzeiro. Soares poderia ter terminado ontem com 3 golaços de placa. Ele fez um. Sim. Ele pega um de canhota de primeira, que foi um absurdo. A gente apareceu ali nos melhores momentos. E uma puxeta que foi no travessão. Quando a bola passa e chega no Soares, tem algo diferente, porque a gente está falando de um craque, de uma lenda. O problema é que o Grêmio tem muita dificuldade para se organizar, para propor, para mostrar o trabalho do Renato, que elevou esse time no estadual. Caiu de desempenho depois do estadual? Foi você que falou que o Grêmio não devia nada a ninguém, que tinha o melhor futebol do país? Foi você? Não, eu Quem foi que falou? Renato. Então, ele agora tem que ficar refém do que ele falou, não? Sim. Eu não sei se alguém aqui assistiu ou lembra de como foi o Cruzeiro e Grêmio do Brasileiro. Foi eu lembro. Você lembra? Então, porque lembro, eu acho que ele subestimou. Não, porque foi 1-0 pro Cruzeiro e ele falou, ele falou ali, só para lembrar rapidinho. Fez isso ontem também. Ele falou que o jogo foi pau a pau e que o Cruzeiro achou um gol espírita para ganhar o jogo. É verdade? O pouco Também que ele Bruno falou Rodrigues. de futebol ontem, que o Donan tá cobrando, ele falou bobagem. Esse jogo
como o de ontem, teve mais Cruzeiro. Aliás, do brasileiro teve mais Cruzeiro ainda. E ele subestima esse tipo de coisa. Ele minimiza, ele joga, ele é o que os antigos gregos chamariam de sofista. Explica aí, professor. Ele pega palavras, ele distorce as palavras a favor da tese dele, basicamente. Isso aí. Ele Perfeito, sempre, professor. ele sempre faz isso. O Renato é um sofista do futebol. Nós temos os negacionistas do futebol e temos também os sofistas. Distorce palavras a favor do discurso. Não, e ele tem uma técnica antiga de tirar o foco do que a gente não viu do time dele em campo para vir para uma rota de colisão com a imprensa. Sempre muito reativo, não aceita ser cobrado. E vai ser cobrado, ele é técnico do Grêmio. Como foi técnico do Flamengo, como foi técnico do Vasco, ele é um técnico que passou por grandes equipes e tem que ser cobrado por isso. Até porque ele elevou esse time do Grêmio e acho que iludiu. O campeonato estadual é muito complicado, a gente tem que ter calma e agora a gente está vendo uma equipe que tem problemas. Para ser justo, e também não falar que o Renato é o culpado por tudo que está acontecendo. De fato, o Grêmio tem carência, principalmente pelo lado do campo, falta o jogador de velocidade, principalmente com o Ferreirinha. Então, quando ele pediu reforços, ele tinha razão? Tá certo. Achei que você só ia bater. Ele está esperando para o meio do ano agora. Está esperando, ele falou ontem. O Donan falou, ele já falou algumas vezes em relação à dificuldade que o Grêmio não tem, na verdade, né? De ter jogadores rápidos pelos lados do campo. Ele tem o Zinho, que é um garoto que tem entrado nos jogos do Grêmio. E ontem entrou mal e foi muito cobrado. E ele tem esperado, ele tem conversado com a diretoria para aguardar principalmente pontas, jogadores pelos lados do campo. Eu acho que às vezes o Renato, ele acaba pagando pela língua solta, por falar demais. Ele ganhou o estadual, é óbvio que ele tem que... Jogando bem. Ele tem que falar bem, ele tem que falar das qualidades, ele tem que ficar feliz que foi campeão estadual, né? Agora, meu time joga o melhor futebol do país. Calma. Mas essa é a história... Ele vai ser cobrado por isso agora. Agora está jogando brasileiro. Esse é o Renato, ele é o cara que perdeu uma Libertadores pelo Fluminense falando que ia brincar no brasileiro, e a questão era de rebaixamento. Esse é o Renato que disse que com o dinheiro e o time do Jorge Jesus ia jogar bola e depois ele pegou o time e o dinheiro. Com milhões, eu ganharia tudo. E não conseguiu. Então ele se perde mesmo nos discursos mais recentes. Teve 2 jogos atrás aí que eu acho que ele tinha todos os argumentos do mundo em relação a desfalques. Sim. Ele estava muito desfalcado. Sim. Em vez dele ir no óbvio, ele criou um problema enorme, falando de reforço, meio que desvalorizando até os jogadores que tem, e que isso é o anti-renatismo. Porque se o renatismo tem algo de bom, é trazer as pessoas com ele. Quer dizer, até isso ele acaba destruindo, porque ele é falastrão. É uma grande figura, é uma figura que tem estátua, tem o rosto em bandeira da torcida do Grêmio, e tem que ter mesmo, porque ele fez coisas grandes, jogando e treinando. Mas ele se perde pela língua. Mais uma vez. E ontem eu acho até que ele amenizou esse discurso que o professor está falando. Porque ele questionou o grupo. Né? Naquela última declaração dele, falando, com esse grupo, se não contratar, principalmente atacante de velocidade, não vai ser campeão. É chato você externar isso. E ontem ele já mostrou, confio no meu time, ele já estava tentando amenizar um pouco a situação. Essa questão dos desfalques, ontem na partida teve uma situação que acho que atrapalhou um pouco o Grêmio. O PP estava em campo e se lesionou, saiu até chorando. E o PP é o jogador que melhor conseguiu elevar esse Grêmio quando o Grêmio tem a posse de bola. Ele equilibra muito o meio campo. Ele equilibra o meio campo. Aí entra o Carbajo, que é um cara de mais característica de marcação. Então, de fato, nesse elenco existe uma carência. E eu acho que o Grêmio precisa contratar, de fato, para você fazer um ajuste. Mas mesmo assim, Abel, é um time, desde que o Campeonato Brasileiro começou, pobre coletivamente. O time tem a posse de bola, é muito dependente de jogada individual. Você não vê o trabalho, a jogada de aproximação, uma jogada de um time que tem repertório e um time que está tendo muitos problemas, e ontem o Cruzeiro explorou isso, no momento defensivo. Sim. Às vezes muito espaçado. E o Cruzeiro, dessa forma, produziu para vencer. Eu estou muito com o Prat. É impressionante o trabalho do Pepa. Então vamos falar do Pepa, porque o Cruzeiro está entre os 4 primeiros, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, 12 pontos ganhos, 3 pontos a menos do que o líder Botafogo. E olha aí, um abraço para toda a torcida da Raposa, para o amigo Anjo Azul, grande torcedor do Cruzeiro. Ele está meio preocupado porque o filho dele, o Anjo Azul, é um grande cruzeirense que mora em São Paulo, nosso amigo. E o filho dele está virando corintiano, ele está desesperado. E um abraço também, viu, Abel, para o Ari Raposão. Ari Raposão sempre nos acompanha aqui. Ari Raposão? Ari Raposão,
Tá em grande momento. E é cruzeirense doente, você sabe disso. é? Você Eu sabe, não como sabia. você sabe como é que ele chama o Pepa, o Ari Raposão? Como? Pepa Guardiola. Que é isso? Que perigo, hein? Então, prepara bem o time. Ah, muito bom, hein? Cruzeiro nesta temporada, antes e depois da estreia de Pepa Guardiola, nas palavras de Ari Raposão. É, grande Ari. Antes da chegada do Pepa, 10 jogos, só um sem sofrer gol. Com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 40%. Depois que chegou o Pepa, 9 jogos, 4 deles sem sofrer gol. 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ali embaixo está Copa do Brasil, oitavas, Grêmio... Esse único empate é o empate de ontem. Isso. Aproveitamento foi de 40% antes do Pepa para quase 60% com o Pepa Prats. É, mas é bom a gente Eu lembrar ia falar aí, né? com o Pepa Pats. Com o Mas Pepa é o seguinte, Prats. Abel, não. E assim, jogos de Copa do Brasil é brasileiro, ou seja, jogos mais difíceis. A estreia foi contra o Náutico, depois o Cruzeiro eliminou o Náutico, mas jogos mais difíceis do que a maioria dos jogos do estadual, que também a gente tem que colocar na conta aí. O Pepa estreou contra o Náutico nos aflitos, depois enfrentou o Corinthians em São Paulo, já começo do Brasileiro, aí Grêmio, depois o Santos em Belo Horizonte, o jogo da volta contra o Náutico, o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. E Então, um nível de dificuldade considerável. E apresentando desempenho, mesmo onde não veio o resultado, né? Contra o Fluminense. O jogo Contra o Fluminense no Mineirão. O jogo contra o Náutico foi bom, o jogo contra o Corinthians, se não foi bom também, não foi tão inferior ao do adversário assim. O jogo contra o Fluminense ele perdeu, mas não fez uma partida Também ruim. não fez não. uma partida Não é? ruim. Jogou bem. 28 finalizações. É uma partida até aceitável quando você pensa o que é o Fluminense hoje. E tem muito a ver com retomada de filosofia, né? Na verdade, é uma tentativa acertada de retomada de filosofia do Pessolán, que até tinha perdido um pouco de vício durante o Mineiro, porque ele não pegou terra arrasada. Não. Ele tinha uma ideia a recuperar. Tinha uma base do time do Né? Pesolano, que tinha caído de rendimento no estadual. Até brinquei com o Prats no nosso Zap Zap, que lá, uns 4 jogos atrás, o Prats já estava... Olha, o Pepa acertou o time. Eu falei, calma, você está empolgado. Não, calma. e é um começo Mas você ainda, me Abel. convenceu. Não, Abel. Você me convenceu. É um começo. Agora, é um belo começo. É um belo começo. A gente não pode esquecer da qualidade do elenco do Cruzeiro, porque a gente tem que tentar imaginar o seguinte, Abel. Esse grupo de atletas, talvez com outro treinador, como que seria? Como seria a assimilação, a resposta? Então, é uma resposta muito rápida de início. Agora, certamente ao longo do Campeonato Brasileiro, se o time avançar na Copa do Brasil, claro que vai fazer diferença a qualidade técnica de alguns jogadores. Tem que ter calma também.